No feriado de Páscoa, 10 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Esse número chamou a atenção do Brasil inteiro. Mas nós aqui no Ministério Público temos atuado e trabalhado com esses casos, infelizmente, tanto na questão do Tribunal do Júri quanto na proteção há bastante tempo. E aproveitando esse infeliz momento que nós vivemos, nós decidimos convidamos a doutora Ivana Bataglin, promotora de justiça, coordenador do Centro de Apoio de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, para que eu e a Michelle pudéssemos conversar com a senhora. Esse é um videocast, estará sendo exibido no nosso YouTube, algumas pessoas nos acompanharão pelo YouTube, outras receberão também, jornalistas de todo o Brasil, o material, e também estaremos disponibilizando essa conversa no nosso podcast interno do Ministério Público, e usaremos também no nosso Instagram, que é um veículo para nós de comunicação muito importante. Digo isso porque nós precisamos aproveitar esse material e essa conversa para que ele chegue ao maior número possível de mulheres, de homens, ao maior número possível de pessoas. Doutora Ivana, como é que se passa um feriado de Páscoa com todas essas notícias, sendo uma promotora que dedica a vida tanto tempo a esse tema? Então, assim, Roberta, primeiro eu parabenizo, a vocês todas aqui pela ideia desse podcast, pelo convite, porque, infelizmente, nós temos essa tragédia, essa carnificina a gerar um movimento que foi um movimento coletivo. A sociedade inteira quer falar sobre isso, quer saber o que aconteceu, e o Ministério Público não está fora dessa discussão, muito pelo contrário, nós somos uma parte muito importante dessa discussão. Então, assim, para mim, particularmente, como uma mulher militante já pelas causas do direito das mulheres há tanto tempo, foi um feriado desgraçado. Eu posso dizer assim que me preparei para ter um feriado de descanso, de confraternização com a família, e justamente como todo mundo, trabalhado bastante nos últimos tempos, eu pensei, esse feriado eu vou desconectar um pouco, eu recebi uns livros, me programei para isso. E aí já no início do feriado, na sexta-feira, teve aquele momento, daquela notícia de 6 mulheres mortas em um único dia, sendo que no dia anterior já tinha acontecido um feminicídio. E eu ainda fiz um post no meu Instagram e comentei no texto que tenha sido isso, que a gente consiga ter um feriado, o restante do feriado sem mais notícias trágicas, mas infelizmente isso não se confirmou e nós tivemos mais mortes, para fechar esse número escabroso de 10 feminicídios ao longo de um feriado prolongado. O feriado faz diferença? Isso é uma das questões que a gente estava conversando. É a questão da mulher que é vítima, tá em casa passando muito mais tempo. Faz diferença, infelizmente, sim. Porque, assim, são vários... A violência contra a mulher é um fenômeno muito complexo. Ela não tem uma única explicação, uma única causa. Então, assim, a gente sempre tem que olhar todos os aspectos. Mas um dos aspectos, assim, que tem um peso muito grande na violência é justamente o isolamento. A permanência desta mulher vítima com o seu agressor. Porque nós temos certeza de uma coisa, e é por isso que eu estou falando, é a mulher vítima com o seu agressor. A gente teve 10 feminicídios, A maior parte delas não tinha medida protetiva, algumas nunca tinham feito um registro de ocorrência, mas a gente pode ter certeza absoluta, quem trabalha com isso sabe, que aquele não foi o primeiro ato de agressão. O feminicídio, ele é a ponta do iceberg, ele é o final de uma escalada de agressão. Então, essas mulheres, elas já sofriam violência anteriormente, elas já vinham sofrendo violência de diversas formas, que pode ser todas as outras violências combinadas, ou uma especificamente, ou mais de uma, mas é que geralmente acontece mais de uma ao mesmo tempo, que é a violência física, a psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, que já são previstas na Lei Maria da Penha como formas de violência. Então, essas mulheres já vinham sofrendo essa violência, e no momento em que elas estão dentro de casa, num feriado prolongado, com os seus companheiros violentos, elas se encontram em situação de mais vulnerabilidade.
A maior parte dos crimes que acontecem contra mulheres, e aí não só o feminicídio, mas os demais crimes, acontecem dentro da residência. Né? Nós temos, assim, que em relação aos outros crimes, que não são crimes contra a mulher, a rua é um lugar perigoso. Né? Então, assim, a internet é um lugar perigoso. Nós temos outros espaços de perigo para as pessoas em geral. Mas para mulheres e crianças, o lar, a casa, é o lugar onde essas pessoas mais vulneráveis têm mais risco de sofrerem violência. Então, é muito triste assim, pensar que um momento que é para ser um momento de confraternização, um momento de felicidade, de poder, todo mundo para um pouco de trabalhar e fica em casa para poder estar junto, é um momento que para algumas mulheres é um momento de terror. Porque elas ficarão mais tempo com seus agressores. Elas também não estarão no seu trabalho, caso trabalhem fora. Ele não estará no seu trabalho, caso, né, ele trabalhe fora. Eles estarão naquele mesmo ambiente em que pode escalar, essa violência escala a ponto de acontecer um feminicídio. E que sinais de alerta, assim, doutora, a senhora considera que essas mulheres, né, as 10 morreram, elas já deveriam ter passado por alguma situação traumática? Que sinais de alerta poderiam ter sido acionados para que elas pedissem medida protetiva, assim? Então, aí nós temos uma questão bem complexa, porque certamente eu não conheço essas mulheres e não conheço nada dos processos, enfim, não conheço mesmo. Eu conheço como funciona, né, como é o funcionamento de uma relação abusiva. Certamente elas já sabiam que sofriam violência, elas já tinham percebido, né, porque quando chega nesse ponto do feminicídio é porque a gente consegue ver que para trás teve bastante violência. A primeira das violências a se manifestar costuma ser violência psicológica e ela vai preparando o terreno para que as outras violências consigam então se instalar. Só que essa violência psicológica, geralmente ela é invisibilizada, né? As mulheres naturalizam certas coisas, como por exemplo o controle. O controle é uma violência psicológica comum e muito grave. Ele controla onde ela gasta o dinheiro, com quem ela se relaciona, que roupa ela usa. E ele entende isso, o homem agressor, como ela entende isso como uma prova de amor. É porque ele quer cuidar de mim. Ou seja, é o modo como nós socializamos, né, as meninas para que elas entendam, né, lá na vida adulta, como nós, que já somos adultas, acabamos entendendo que, na verdade, é o jeito dele, né, e a gente vai sempre relevando. Então, as mulheres, elas sentem um incômodo. Mesmo quando elas naturalizam a violência, elas sentem um incômodo. Mas aí são vários os motivos que fazem com que ela releve, né? Às vezes não só por decisão dela, mas a família não apoia caso ela queira, né, se separar ou ter alguma atitude de dar um basta na situação, porque entendem, mas ele é um homem trabalhador, ele é um bom pai. Nunca, né? me bateu. Exato. Então, assim, enquanto a violência física não surge, há uma dificuldade muito grande de se entender que aquilo é uma relação abusiva. Só que quando a violência física surge, a gente sabe que houve um período grande antes disso com a violência psicológica. E aí essa mulher não tem mais condições de reagir, como regra. Ela já está tão envolvida que os estudiosos costumam usar uma metáfora que eu acho muito interessante, que é de uma mosca se debatendo numa teia. Ela, quanto mais ela se debate, mais enredada ela fica nessa teia e ela não consegue fugir da aranha, né? Então, uma mulher, quando ela tá numa relação abusiva, ela tenta sair, mas ela não consegue ver a luz no fim do túnel. E é por isso que ela precisa de uma intervenção externa, do Estado. E quando eu falo Estado aqui, é o Estado como um ente, todo o Estado, e nos 3 níveis da federação e todas as instituições que compõem o Estado, incluindo nós no Ministério Público, precisa ver uma intervenção para auxiliar essa mulher, mesmo que ela diga que não quer. E é muito comum que ela diga, não, mas eu não quero. Ele não fez, mas é dever do Estado intervir nessa relação, porque ela já não tem mais capacidade de conseguir fazer isso sozinha. E o Estado não vai intervir para dizer para ela, tu tem que se separar. Não é isso que a gente tem que fazer, porque o relacionamento de uma mulher que está numa relação abusiva é uma questão de foro íntimo.
Ela é que sabe o que ela sente, o que ela não sente, o que ela passou, os sonhos que ela tinha. Ela é que sabe disso. O que nós temos que fazer e intervir, e é nossa obrigação, é intervir na violência. E intervir na violência no sentido, né, de dizer, isso que tu fez, né, para o agressor, não é admissível. Então, isso vai ter uma consequência. Mesmo que ela não queira colaborar, enfim, a gente precisa mostrar que isso não é tolerável. É um recado não só para o agressor, mas para a sociedade. Isso não é tolerável. Quando a senhora fala voltando um pouquinho para essa fase anterior à violência física, né, da violência psicológica, a senhora fala, ela se incomoda com aquilo, mas tem um certo incômodo. Mas, conversando com a senhora em outros momentos, a senhora nos diz que as mulheres não acreditam. E que esse não acreditar lá do início, mesmo com tantos casos acontecendo, mesmo com tanta divulgação, mesmo com esse escalar da violência hoje ser um assunto tão trivial e que essa informação acaba chegando. E aí a senhora me fala outra coisa. O sentimento dela é muito de foro íntimo. Essas coisas misturadas dificultam isso, quer dizer, é um crime difícil de se prevenir porque ele é muito peculiar e tem a questão do não acreditar. Exatamente. A violência, os crimes ligados à violência contra a mulher, eles são completamente diferentes de quaisquer outros crimes que quem está no sistema de justiça está acostumado a lidar. Por diversas questões, mas eu gostaria de retornar e já te respondo essa pergunta em relação a elas não acreditarem no risco, é que uma das principais características das relações violentas dentro de um casal é que ela é cíclica. Essa teoria do ciclo da violência, ela foi desenvolvida lá na década de 70 por uma psicóloga, Lenore Walker, porque ela observou que ela trabalhava com mulheres em situação de violência, e ela observou que a maioria das relações acontecia nesse formato. O que é o ciclo da violência? Existe a explosão da violência, né? Que pode ser verbal, pode ser física, enfim, sexual. E aí, naquele momento, então, a mulher reage, ou ela vai registrar ocorrência, ou ela diz que quer separar, enfim, ela tem uma reação em relação a isso. E aí o agressor percebe o que fez, se arrepende, e muitas vezes é um arrependimento real, ele realmente se arrepende do que fez, promete que não vai mais acontecer, jura que vai mudar, diz que vai no psicólogo, que vai procurar o AA, enfim, ele faz inúmeras promessas e ela acredita nessas promessas. E ela concede o seu perdão, acreditando que... E aí entra aquela questão que eu digo de como nós socializamos as mulheres, né? Ela acredita que a responsabilidade pelo sucesso do relacionamento é dela. Ela acredita mesmo que ele vai mudar. E a gente tem que pensar que isso são relações que envolvem afeto. E afeto é algo que a gente não tem como julgar, né? De uma mulher sentir ou não sentir afeto por um homem, por mais perigoso que ele seja, enfim. E aí ela concede o perdão. E eles entram na fase que aqui no Brasil a gente chama da fase de lua de mel, que é um momento de serenidade, em que não há brigas, não há conflitos, ele se mostra mais atencioso, enfim, até que ele começa de novo a ficar irritado. E então a gente chama isso de a fase da tensão, em que ela percebe que vai haver violência e ela começa a fazer tudo para não irritá-lo. Ela começa a fazer tudo para que ele não fique contrariado. Mas isso não adianta, porque isso é um mecanismo que acontece naturalmente dentro de uma relação violenta e vai acontecer violência. E aí vai acontecer de novo, ela vai dizer que não quer mais, ele vai pedir perdão, ela vai perdoar, vai ter uma calmaria. E isso é um ciclo. O que é perigoso nesse ciclo é que agora a gente até, isso foi criado na década de 70 com esse nome do ciclo, agora a gente já chama disso de espiral da violência. Porque aquilo que começava com xingamentos, né, empurrões, e tinha um espaçamento maior, a tendência é que com o tempo o espaçamento entre uma agressão e outra fique menor e aumente o nível da agressão. E também os estudos apontam que toda vez que uma mulher perdoa uma agressão, ela vai tolerar uma agressão um pouco maior na próxima vez. E é por isso que é uma espiral. E essa espiral, ela vai subindo até chegar no feminicídio. E é assim, então, que a gente tem certeza que quando aconteceu um feminicídio, antes dele tinha essa espiral. E aí a gente se pergunta, em que momento essa mulher não percebeu que ela estava em risco?
Isso é muito complexo, porque as mulheres realmente, elas pensam assim, não, ele é assim, ele é agressivo, ele já me bateu, ele já disse que vai me matar, mas ele não vai fazer. Porque não, eu conheço ele. E isso ele não é capaz de fazer. Ele nunca matou ninguém. Ele é um homem trabalhador. Não, isso ele não vai fazer. E elas realmente não conseguem acreditar que aquela pessoa por quem elas têm afeto ou já tiveram afeto é capaz de um ato tão bárbaro. Então, uma das funções da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é alertá-la disso. Ele pode fazer sim. Ele pode fazer sim, dar a ela um plano de segurança e dizer, tu tem que pensar nessa possibilidade de que ele pode sim te matar. Algumas mulheres têm isso presente, elas realmente acreditam e elas têm muito medo. Boa parte das mulheres, inclusive, não denuncia por medo, mas não exatamente o medo do feminicídio, elas têm medo das consequências, né, do que possa vir, eu vou denunciar, vai ser pior ainda para mim. Ele vai ser mais agressivo ainda. Exato, porque ou vai tirar os meus filhos, né, que é uma coisa que está no imaginário das mulheres, elas acreditam mesmo que perderão os filhos caso denunciem. O que é um grande mito, isso não é assim que acontece. Mas as mulheres entram em pânico com a possibilidade de perder os filhos. E às vezes permanecem numa relação abusiva com medo de que isso aconteça. Eu até anotei aqui da nossa última conversa, paralisadas pelo medo. Sim. A senhora usou, nós conversamos há poucos dias, a senhora usou essa expressão, né? Paralisadas pelo medo. E aí isso acontece na hora que ela pensa em denunciar. Aí quando ela já chegou naquele momento onde ela já pensa que talvez a denúncia seja o caminho, ela ainda tem que enfrentar a própria paralisia. Tem, quando nós a gente olha as pesquisas, e pesquisa é algo muito importante para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, assim, tudo que quem estuda o fenômeno da violência doméstica, a gente estuda a partir de observação de outros estudiosos, né? E pesquisas são muito importantes. Tem uma pesquisa do Data Senado de 2023 que perguntou para as mulheres vítimas de violência: por que tu nunca denunciou? Por que tu não pediu ajuda? E aparece em primeiro lugar, a primeira resposta que elas dão é o medo. Então, assim, elas efetivamente têm medo do seu agressor. Aparece também a preocupação com a criação dos filhos, a questão da dependência econômica. Então, assim, são multifatores, né? A vergonha, as mulheres têm vergonha, porque nós ainda temos uma sociedade machista que quando uma mulher sofre uma violência, a primeira pergunta que se faz, se não verbalizada, internamente as pessoas pensam, mas o que será que ela fez para acontecer isso com ela? O que será que ela aprontou? Porque durante muitos anos, a própria mídia oficial já dava notícia dizendo, né, fulana traiu e foi assassinada. Ou seja, antes de falar o fato, já trazia uma justificativa mesmo que não fosse real. Então, isso tá introjetado nas pessoas. Inclusive, né? Mudou a tipificação, né, do crime de honra em razão dessa... Exato. Não, assim... 2023, porque muito parece recente, né? 2023, o STF teve que dizer que não pode, num plenário de júri, ficar ofendendo a honra de uma mulher para justificar o crime que ela sofreu. 2023. Eu fiz júri durante 15 anos e fiz vários feminicídios que na época não se chamavam de feminicídio, né? Mas era feminicídio, mulheres que foram assassinadas em razão do seu gênero. E eu já ia a plenário preparada para ouvir os argumentos, porque eram sempre nessa forma. Os advogados tentavam, e às vezes traziam testemunhas para falar mal da vítima, para dizer que ela era uma mulher que não tinha uma honra, que ela olhava para outros homens, isso para justificar o fato dela ter sido assassinada. Então, assim, é um avanço, mas foi agora, em 2023. E isso só reforça o que a gente percebe agora, esse sentimento de posse dos homens, enquanto a mulher objetificada como um troféu, como alguém que pertence a ele, homem, e se de repente ela não quer mais ser dele, ela não vai ser de ninguém. Então, a gente tem assim, essa é uma cultura muito forte
que ainda permeia, né, o imaginário dos homens, é como é que a gente está ensinando eles a serem homens. E a gente tem que pensar nisso para as nossas gerações que estão vindo aí. De que forma a gente está ensinando para os meninos o que é a masculinidade? A gente ensina para os meninos que homem não pode chorar. Mas ele não é uma pessoa, ele não é um ser humano. O ser humano não sente frustração. E como é que a gente lida com a frustração como ser humano? O choro é uma das formas muito importantes de lidar com isso, mas a gente ensina para os meninos que eles não podem chorar. A gente ensina para eles que eles não podem demonstrar fraqueza. E isso tem um impacto muito importante na saúde mental dos homens, porque quando eles são adultos, eles trazem com eles que eles não podem fraquejar, eles não podem pedir ajuda. Se eles estiverem em sofrimento, o que eles buscam? Eles buscam o álcool. Os homens têm muito mais envolvimento com o álcool do que as mulheres. Sim. Eles buscam as drogas para aliviar o sofrimento. O sofrimento faz parte da natureza humana. Mas é para isso que a gente tem psiquiatra, psicólogo, terapia. Mas os homens não fazem mão, não lançam mão desses mecanismos, lançam mão de outros mecanismos que, inclusive, impulsionam a violência. A violência é um dos mecanismos para lidar com a frustração. E eles são ensinados a violência desde muito pequenos. É aquilo que se diz, né, para os filhos, assim, se tu apanhar no colégio e chegar em casa, tu vai apanhar em casa também, tu tem que resolver isso lá no colégio. A gente ensina os meninos a fazer isso, né? Então, assim, torna uma sociedade mais violenta e naturalizando, né? Quando os homens são violentos, mas é que isso é coisa de homem. Não, mas a gente tem que desconstruir esse mito da masculinidade violenta. Mas para isso a gente tem que pensar de que forma a gente está ensinando os nossos meninos a lidar com as frustrações e com os relacionamentos. Isso que a senhora fala nos leva à reflexão que a gente costuma fazer, mas é necessário que se repita aqui, que nós temos uma questão de educação da sociedade como um todo, quando se fala em prevenção a feminicídio, a violência contra a mulher. Escola, até currículo escolar, talvez. Sim. Eu ousaria dizer isso também. Isso está previsto, inclusive, na Lei Maria da Penha, né? Mas, assim, a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores legislações em matéria de gênero no mundo, isso considerado pela ONU. Então, assim, e nós estamos em 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. Então, assim, o que é esse paradoxo? O paradoxo é justamente a gente tem leis maravilhosas. É uma lei melhor que a outra e toda hora vem mais uma, né? Só que as leis não mudam a cultura imediatamente. A gente precisa de uma mudança de cultura. Implementação da lei. Exatamente, implementar a lei mudando a cultura. E assim, a longo prazo, para a gente ter uma mudança a longo prazo, tem que passar pela educação. E não é só a educação em casa, porque às vezes é de casa que se aprende a violência, né? Então, assim, mas isso... E tem coisa que a gente vai ensinar para as crianças dentro de casa, não é na escola, não. Tem que ser na escola, que representa o Estado, né? É a escola que tem que fazer essa mudança de paradigma, de fazer um trabalho pela igualdade de gênero. Quando a gente olha os países com maior igualdade de gênero, como são os países do norte da Europa, são os países que têm menores índices de violência contra a mulher. Porque a desigualdade de gênero, essa ideia de que homens são superiores, né? Que eles merecem mais, eles são podem mais. Exato. Essa ideia, essa desigualdade faz com que aconteça a violência. Então... porque existe poder sobre aquela outra pessoa, né? Exatamente. Sempre é uma relação de poder. Uma relação entre um homem e uma mulher sempre é uma relação desigual de poder. Ainda que essa mulher seja aquilo que a gente chama de empoderada. É uma mulher que tem o seu trabalho, tem o seu dinheiro, tem seus amigos, é pós-graduada. Essa mulher não está livre de sofrer violência de gênero. Muito pelo contrário. Né? Ela ainda vai sofrer essa violência e vai sentir vergonha de dizer que está sentindo e vai ficar ainda mais difícil para ela sair dessa relação, porque as pessoas vão olhar para ela, mas como assim que ela está passando por isso? Qualquer mulher passa por isso. Quando a senhora fala da legislação, acho que tem um outro ponto que é importante da gente esclarecer aqui, que tem muitas mulheres que acabam não sabendo, casal separado, a mulher vítima de agressão, ela tem medo, nós tivemos casos aqui, né, do que agora vai se chamar, enfim, feminicídio vicário, é isso? Como...
Na verdade, a violência vicária. Violência vicária, perdão, exatamente. Violência vicária, que é essa questão da guarda do filho e do que a lei fala sobre isso. Eu queria que a senhora explicasse melhor, assim, a mulher não precisa ter medo de deixar o filho ir com o agressor, ela pode impedir isso, né? Isso Exatamente, já existe legalmente. Assim, tem uma lei que diz, não me recordo o número da lei, se sou ruim com números, mas existe uma lei que já determina a impossibilidade de guarda compartilhada quando há notícia de violência. Então, assim, ela tem uma medida protetiva, é incompatível com guarda compartilhada. E o sistema de justiça, ele tem que começar a aprender, e assim, todo o sistema de justiça e no país inteiro, a parar de compartimentar essa mulher. Pega um pedaço, um pedaço dela se resolve na vara de violência doméstica, um pedaço na vara de família, um pedaço lá no juizado da infância. Mas não é essa mulher, ela é um ser inteiro que ela está passando por um problema que tem uma intersecção em todos os âmbitos, né? Então, assim, ela sofre violência e as coisas precisam também ser resolvidas na vara de família com uma perspectiva de gênero, entendendo que naquela relação ela está em pé de desigualdade, ela é a parte mais vulnerável numa relação. Então, ter essa... E perspectiva de gênero é isso. O CNJ tem o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que ele é dirigido a magistrados, né? Ele é impositivo aos magistrados. Os magistrados são obrigados a obedecê-lo. Mas ele é dirigido a todo o sistema de justiça. Ele é um guia, ele é um manual, dizendo um passo a passo de como é que o magistrado tem que atuar numa audiência, por exemplo, ou analisando um processo para verificar essas desigualdades. E ele se aplica a todos nós. E se aplica, inclusive, ao Ministério Público, mas o Ministério Público terá um protocolo específico, que o CNMP está no forno, está quase pronto. Nós teremos também um protocolo específico para nos dar o norte da nossa atuação. De que forma a gente pode atuar dentro de um processo, seja ele na vara de violência doméstica, na vara de família, ou em qualquer processo, até na vara da Fazenda Pública, para entender que as mulheres estão em desigualdade. E a gente tem que ver isso. Se a mulher, então, tem a questão da guarda, tem esse medo, tem a violência, não conhece, agora conhece, nos ouvindo aqui, soube disso. Como que ela, no dia a dia, vai lá dizer, olha, eu não quero que ele fique com o meu filho mesmo com a guarda compartilhada porque eu estou sofrendo violência. Que caminho ela vai, aonde? Tá, então assim, a lei diz que se ela tiver medida protetiva, a guarda compartilhada já está impedida, né? Então, assim, o juiz tem que observar isso. Se não observar, ela tem que procurar o advogado que vai atendê-la, né? Já tem que peticionar isso dentro dos autos, enfim. Mas assim, falando qual é o nosso lugar de fala aqui, né? Como promotora, né? Eu diria, conversa, pede um atendimento com o promotor de justiça que está com o teu processo, leva ao promotor de justiça conhecimento a respeito dessa violência que tu está sofrendo, né? Porque são inúmeros processos e às vezes aquilo que está no papel, ele não tem a mesma força de um atendimento. Então, as pessoas não sabem que os promotores de justiça, algumas pessoas não sabem que a gente tem o dever de atender as pessoas. Procure a promotoria. Exato. Claro que não é na hora que a pessoa chega lá, né? Porque até para marcar um médico, a gente tem que marcar um horário, né? Porque o promotor pode estar em audiência, né? Pode estar... Mas ele... Júri. Exato. Ele vai ter vai marcar com ele um horário para esse atendimento. E aí é um atendimento em que essa pessoa pode levar o que está acontecendo para que, então, o colega tenha conhecimento disso, né, para poder tomar alguma atitude dentro daquele processo. A senhora falava, então, eu falei ali da violência vicária, que até eu, como jornalista, acho esse nome bem complicado para a população, as pessoas não sabem o que é, mas um caso que chocou bastante aqui o Estado, mais de um caso aconteceu, mas o caso do menino Theo, Sim. né, que foi jogado aparentemente, pelo que se sabe, vivo de uma ponte pelo pai. Sim. Em São Gabriel, até já houve o indiciamento. Esse tipo de violência nominada desta forma tende a
ajudar para que não aconteça? Esse é um nome, ele é novo, inclusive para quem trabalha com isso, né? Ele é novo no âmbito do sistema de justiça, mas ele vai se popularizar, porque logo as pessoas vão entender que violência vicária é quando o agressor utiliza os filhos para atingir a mãe. E não precisa ser necessariamente matando o filho, como, né, nos casos mais extremos acontece, mas por vezes, fazendo verdadeira tortura com as crianças, né? E aí as mães percebem que os filhos não querem mais ir com o pai, percebem que as crianças têm medo do pai. E aí, quando ela denuncia isso, por vezes é entendido que ela está fazendo alienação parental. Mas as crianças, elas percebem o conflito. Uma criança, ela não precisa sofrer a violência fisicamente para ter danos profundos ao saber que a mãe está sofrendo a violência. Então, assim, e são danos psíquicos, assim, as pesquisas demonstram que as crianças que assistem à violência, elas têm o mesmo dano psicológico das que apanham junto com as mães. E aquele dano que a criança volta, para de falar, né? Ela atrasa no desenvolvimento, ela regride, ela volta a fazer xixi na cama, ela tem problema no colégio, ela se torna uma criança agressiva, né? Então, assim, o que está acontecendo? A gente tem que prestar atenção, porque a família, eu sempre costumo dizer isso, a família, segundo diz a nossa Constituição, né? Ela é para ser um lugar de amor e respeito, um lugar de proteção. É para ser assim, é a base da nossa sociedade. A família é algo importantíssimo, mas por vezes é na família que nós temos os lugares de maiores violações de direitos humanos contra mulheres, contra crianças, contra idosos, contra pessoas com deficiência. Então, assim, a gente precisa botar a mão nessa família, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Não... existe o tal, a gente chama isso de um mito da família sagrada. A gente tem que parar de pensar que a família é algo sagrado e imaculado. Não é. Bom seria, mas não é. Por vezes, essa família pode ter graves problemas dentro dela e a gente precisa estar atento e saber o que está acontecendo ali. Porque a maioria esmagadora dos abusos sexuais são intrafamiliares contra crianças menores de 13 anos. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando que é ali dentro de casa que acontecem os crimes mais bárbaros, abuso de criança. A violência contra a mulher acontece dentro de casa. Que talvez na família, nesse núcleo, assim, pro agressor existe uma certa proteção, como ele sendo o provedor daquela... Sim, até pela própria noção do patriarca, que é algo que tem 5.000 anos, né? A ideia do patriarcado tem 5.000 anos. Então é o chefe, né? O chefe da família, e que todos têm que atender aos seus desejos, inclusive os sexuais, né? Quando a gente está falando de homens autores de abuso sexual contra a criança. Então, essa é a lógica. E aqui, jamais eu iria dizer que não, todos os homens, não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente está falando de homens estupradores, de homens abusadores de criança, de homens agressores, essa é a lógica que ele segue, né? E de que forma o Estado pode atuar entrando nesse núcleo familiar de uma forma mais efetiva que proteja as crianças e as mulheres? Nós temos inúmeros mecanismos, né? Nós temos, para as crianças, nós temos conselho tutelar, juizado da infância e juventude, para as mulheres nós temos juizados da violência doméstica. Nós temos os mecanismos. Mas eles são acionados de que forma? A vítima tem que procurar ajuda ou alguém pode denunciar? Pode ser a própria vítima. Nosso papel enquanto nessa pode ser o vizinho. Pode ser a própria vítima, mas pode ser exatamente isso, pode ser o vizinho. Porque isso é um dever de todos. É um dever da sociedade. Eu costumo dizer que quando uma mulher morre, e agora a gente teve 10 mulheres assassinadas, a gente está falhando miseravelmente como família, como sociedade e como Estado. Porque não é só um dever do Estado. É um dever do Estado, sim, mas também é um dever da sociedade. De dar apoio para essa mulher, porque por vezes essa mulher, ela não denuncia, porque ela não tem apoio de ninguém, ela não tem rede de apoio. A família acha que ela tem que aguentar aquilo ali, porque não é nada demais. Os amigos não querem se envolver, porque ela já foi e voltou com ele várias vezes, cansaram de dar conselho e já não querem mais saber dessa mulher. Os vizinhos, as pessoas com quem ela convive... Não ouviram nada. Não querem se envolver, porque isso é coisa de marido e mulher, não se mete a colher.
O Estado, né, e aí eu estou imaginando assim uma cidadezinha, enfim, não tem casa-abrigo, né, a delegacia não está preparada para receber, enfim, não tem uma rede, né, de infraestrutura, de assistência social, de geração de emprego e renda para essa mulher. Então, ela fica completamente à própria mercê. Então, é por isso que é tão importante pensar sempre um trabalho articulado em rede. Porque o promotor de justiça de uma cidadezinha qualquer desse estado, ele pode ser o melhor promotor de justiça, o mais estudioso, o mais trabalhador, o mais engajado com a causa, super expert na matéria, mas sozinho ele não vai conseguir salvar essa mulher. Porque para essa mulher não basta uma excelente denúncia, né, que é o que o promotor faz, uma denúncia, um acolhimento, né, e um processo que leve à condenação. Não é só isso. A condenação de um agressor, ela é importante, é uma luta antiga já dos movimentos feministas de criminalizar essas condutas que antes nem crime não eram. Mas o mais importante é a proteção dessa mulher, é atender às necessidades dela. E às vezes a necessidade dela é ter um lugar para onde ir. Às vezes a necessidade dela é ter uma creche para deixar os filhos, porque ela não está trabalhando, porque ela não tem quem deixar as crianças. Porque se ela deixar com qualquer um, essas crianças estão na iminência de serem, sofrerem algum tipo de violência, inclusive violência sexual. Então, assim, são políticas públicas que parece que não tem nada a ver. Mas creche é uma política pública importantíssima para proteger mulheres e crianças. E aí, a depender do município, essas políticas não existem, né? Como casa-abrigo, por exemplo, que não é necessário que tenha uma em cada município, né? Porque isso depende muito da estrutura do município, mas é necessário que cada município tenha, no mínimo, um convênio para que, quando uma mulher precise de um abrigamento, porque ela está em risco de ser assassinada, ela possa ser levada ao município mais próximo, enfim. São políticas que já estão previstas, mas precisam ser implementadas. E essa articulação tem que ser em rede, porque então o promotor faz a sua parte ali dentro de um processo, mas não é só isso que essa mulher precisa, ela precisa de uma articulação com a Secretaria de Assistência Social por meio do CREAS, né, do CRAS, a depender do tamanho do município ou do centro de referência da mulher. Ela vai precisar de um encaminhamento, talvez para um programa de geração de emprego e renda, enfim, é como um todo. Ela precisa de um atendimento psicológico, de um acolhimento nesse sentido, porque, como regra, essas mulheres ficam completamente destruídas, porque aquela violência psicológica que veio formando o terreno, né, para que se instalasse a violência física, aquilo destrói uma mulher, ela fragmenta a personalidade dela e para ela se reconstruir é sempre muito difícil, e também é dever do Estado oferecer isso para ela. E poucos lugares têm, né, essa oferta suficiente. É um trabalho que precisa ser em rede. Nós estamos começando, né, no Ministério Público um movimento que chama MPRS pela Vida das Mulheres, que é justamente dar o serviço do que as mulheres devem e como devem fazer, né, em todos os nossos releases do Gabinete de Comunicação, no nosso Instagram, nas nossas redes, independente do assunto em que estejamos tratando, por pelo menos 30 dias, para que a gente possa reforçar essa condição, né, de atendimento e tal. O que a gente tem que dizer para uma mulher, então, para quem está nos ouvindo ou ouvindo alguém que precisa disso? Quais são os passos? Qual é o passo a passo para conseguir sair dessa espiral que a senhora chama e para que nós não estejamos aqui de novo daqui a algum tempo falando de outras tantas mortes? Então, assim, existem várias portas que essa mulher pode bater. A porta mais importante para uma mulher é uma delegacia de polícia, porque é a porta que ela sabe. E é uma porta aberta. A delegacia, né, tá sempre aberta. E ela sabe, né, que, bom, eu vou na delegacia, eu vou pedir uma Maria da Penha, né? É aquela coisa assim, ela não sabe nem o que exatamente é uma medida protetiva. Mas ela sabe que essa lei, que chama Maria da Penha, tem coisas que podem protegê-la. E isso é real. Quando ela vai numa delegacia e ela registra uma ocorrência, ela narra um fato que aconteceu com ela, é oferecido para ela a possibilidade dela pedir algumas medidas, como, por exemplo, que ele não se aproxime mais dela, ou dela e de alguns familiares, que ela vai dizer quem, que ele não vá mais na casa dela, ou que ele seja retirado de dentro de casa. Enfim, são várias as possibilidades justamente
e é medida protetiva de urgência. O juiz tem até 48 horas para dizer que sim ou que não. E o Rio Grande do Sul, felizmente, figura num dos estados que mais concede medida protetiva. E isso é muito importante, porque o que define a necessidade de uma mulher ganhar uma medida protetiva é o fato dela pedir. Se ela está dizendo que precisa, é porque ela precisa. E faz diferença. Faz toda a diferença, porque a medida protetiva ela não é um escudo mágico, né, que vai impedir o agressor de chegar. Não é um escudo mágico. Mas, quando a gente olha as estatísticas e vê que a maioria das mulheres que morreram não tinham medida, a gente entende que sim, as medidas protegem, né? E no estado do Rio Grande do Sul, além disso, nós temos um outro mecanismo que também é uma medida protetiva, que é a tornozeleira, né? O monitoramento do agressor, em que ele coloca uma tornozeleira e ela recebe um dispositivo móvel em que ela é avisada caso ele venha, né, a furar as áreas de aproximação que ele está proibido, ao mesmo tempo em que a polícia vai até ele, vai até ela. Então, assim, ó, é um mecanismo muito importante que também está à disposição aqui no Rio Grande do Sul. Mas, além da delegacia, essa mulher, por vezes, ela ingressa, né, pelo sistema de saúde, porque ela não quer registrar a ocorrência. Ela não quer que ele seja investigado, porque ele pode perder o emprego, às vezes as mulheres têm medo que ele vá preso, enfim, isso são questões muito particulares dela. E ela não vai na delegacia de polícia, mas ela dá entrada no pronto-socorro com lesões que evidenciam uma agressão doméstica. E o sistema de saúde também tem que estar preparado para fazer uma notificação compulsória, que isso vai para a gente se chama de ficha SINAM, que não é para que ele seja investigado por isso, mas é que o Ministério da Saúde fica sabendo quantas mulheres sofrem violência. E é importante a gente saber quantas mulheres sofrem violência, mesmo que elas não queiram denunciar, mesmo que isso não entre lá nos números da Secretaria de Segurança Pública, porque a gente só faz política pública de acordo com os números. Então, se... Demanda. Exato. Se não tem mulher sofrendo violência, por que a gente vai investir orçamento em algo que não existe, né? Então, é muito importante o sistema de saúde estar preparado para preencher essa ficha, né? Que é uma ficha que vai dizer o tipo de lesão, né? O tipo de violência que ela está sofrendo. Isso é muito importante. E a depender da violência, uma violência que importe risco real de feminicídio ou de suicídio, eles têm o dever de comunicação externa. Então, aí eles comunicam à delegacia, né? Mesmo a mulher não querendo. Então, né? a senhora falou porta de entrada, delegacia, sistema de saúde. Mas também ela pode pedir socorro diretamente, ela pode ir até uma delegacia, pode ir até uma promotoria de justiça, né? Quando eu trabalhava em São Gabriel, isso acontecia, porque eu fiquei muito tempo na comarca, as pessoas me conheciam, sabiam exatamente com o que eu trabalhava, e algumas vítimas iam até lá. Mas esse não é o caminho usual, né? A gente fazia o acolhimento dessa mulher, tomava por termo as declarações, mas de qualquer forma encaminhava para a delegacia de polícia, justamente para que se tenha também dentro do sistema de segurança índices de violência doméstica. Só que nós sabemos que os índices que nós temos, esse, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra quantas mulheres foram agredidas, se estima que apenas 10% delas denunciam. A subnotificação é muito alta, grande. Assim como os crimes sexuais, né? A gente falou, né, do medo, da paralisia do medo. Na delegacia, a mulher preenche o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O que é isso e para que serve? O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é um instrumento importantíssimo e muito poderoso, porque ele é um instrumento que ele foi criado a partir de estudos internacionais, ele já existia em vários países. E aqui no Brasil, o CNJ e o CNMP criaram esse modelo que tem várias perguntas que ela vai respondendo com um X, né? Então pergunta assim, alguma vez ele já praticou algumas dessas condutas? Aí tem enforcamento, estrangulamento, soco, paulada. E só para dar um exemplo, é esse tipo de pergunta que ela vai respondendo. Algumas dessas respostas indicam risco extremo para feminicídio. Algumas indicam um risco grave para feminicídio e reincidência. Algumas indicam um risco moderado para feminicídio e reincidência. E é isso que vai dar um panorama maior, porque quando ela faz o registro de ocorrência, ela está nervosa. É um momento em que ela está na delegacia
ela está nervosa, ela acabou de passar por uma violência, ela está confusa no que ela vai dizer, ela não tem certeza se ela devia estar mesmo ali. Então é um momento muito complexo, assim, em que às vezes o que ela diz também não é exatamente o que o policial escuta. Então aquilo que sai escrito no registro de ocorrência, regra geral, ele não é exatamente o que realmente aconteceu, mas é o que o juiz vai ter para decidir se vai dar ou não vai dar medida protetiva. O formulário melhora isso. O formulário, ele dá um panorama maior, porque ele não está falando ali só o que aconteceu naquele dia que fez ela sair de casa e ir na delegacia. Ele está perguntando sobre coisas que já aconteceram. Perguntando sobre a personalidade do agressor, se ele usa droga, se ele usa álcool, perguntando sobre ela também. Então, isso é um panorama muito grande, muito importante. Então, é bastante importante. A vítima não é obrigada a responder o formulário, que a gente chama de FONAR. Ela não é obrigada, ela recebe, nas delegacias, ela recebe o papelzinho, uma caneta e uma prancheta para preencher. Não é obrigada, mas é importante que ela responda. O MP aconselha que responda. Com certeza, porque até depois, durante o processo, os promotores vão lá analisar o FONAR também para ver, será que essa medida protetiva que o juiz deu é suficiente? Será que não era caso de pedir uma prisão preventiva? Ou será que não era caso de colocar uma tornozeleira eletrônica? Né? Então, isso é importante, assim, e quando eu faço as capacitações para as redes de enfrentamento à violência contra a mulher no interior, eu sempre oriento que a rede também faça a aplicação do FONAR, que quando ela seja, então, que ela vá na assistência social para ser atendida por uma psicóloga, que essa psicóloga também mostre para ela o FONAR e pergunte se alguma coisa mudou, porque o FONAR é uma fotografia do momento em que ela escreveu, em que ela preencheu. Se no final do dia, depois que ela preencheu, aquele agressor compra uma arma, o risco muda para extremo. Eu ia lhe perguntar isso, a gente está quase encerrando aqui, mas assim, o próprio preencher o FONAR talvez seja um momento onde, usando uma expressão do meu tempo, cai a ficha da mulher, porque talvez ela nunca tenha parado para olhar todas aquelas questões com tanta atenção. Exatamente. E tem aquelas violências que acabam sendo invisibilizadas, né? E que aí quando ela lê ali a pergunta, ela fica, nossa... Estão me perguntando isso porque isso é importante, porque isso faz diferença. E ela começa a prestar mais atenção. E algumas perguntas são... tem uma pergunta muito clássica que diz assim, ele já disse algo do tipo, parecido com a frase, e aí, entre aspas, se você não for minha, não é de mais ninguém. Isso é uma frase bastante recorrente, e essa frase indica um risco extremo para feminicídio, porque a maioria dos feminicídios acontecem quando uma mulher reage e ela diz que não quer mais. Quando ela reage àquela violência que vem se repetindo e ela diz, eu quero me separar, eu não te quero mais, ou mesmo após um tempo. As pesquisas mostram que cerca de 41% dos casos, os homens eles voltam a praticar violência no período de até 30 meses depois da separação. É muito tempo. Muitas vezes a mulher já tem outro namorado. Exato. E isso ainda é um gatilho. Predispõe. Isso é uma pergunta do FONAR, se ela está em um novo relacionamento. É uma pergunta porque é importante. Se ela está em um novo relacionamento, o risco é maior ainda. Então, assim, são mecanismos muito importantes para a gente conseguir identificar esse risco e tentar proteger essas mulheres. Mas para a gente poder identificar o risco, elas precisam pedir ajuda. Porque a gente não está alcançando as mulheres que estão morrendo. As que morreram, elas não pediram ajuda para ninguém, assim, no Estado, né? Talvez tenham pedido para familiares, para amigos. Formalmente ajuda. Mas o Estado não foi demandado a ajudá-las. E elas precisam acreditar no risco e pedir ajuda, porque é muito triste morrer nas mãos da pessoa que um dia amou ou ainda ama. Mas, doutora, assim, a senhora como estudiosa do tema, militante, que a senhora falou no começo, o que a senhora acredita, questão estrutural, o que pode ser feito em curto ou longo prazo para que chegue um novo feriadão e não tenha tantas mulheres mortas, assim, falando o quanto a educação para meninos, uma cultura de respeito, igualdade de gênero, mas também meninas de reconhecerem comportamentos abusivos, padrões que antigamente a gente achava que era aceitável, não é. Sim. É abuso. Mas a gente está justamente numa virada de página, e isso é que é curioso, porque quando a gente olha o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, se tu olha os dados,
cresceu todas as formas de violência. No ano retrasado, cresceu todas as formas de violência. E quando sair agora o novo mapa, certamente vai crescer. E aí sempre tem uma pergunta que é no seguinte sentido. Cresceu a violência ou cresceu o número de denúncias? As duas coisas estão acontecendo. Mas por que a violência está crescendo, apesar da gente ter uma lei tão boa? Justamente por isso. As mulheres já sabem que elas não merecem passar por esse tipo de situação. Nós já estamos cientes que nós temos direitos, que a gente não precisa casar com quem nosso pai escolhe, que a gente pode usar a roupa que quiser, que a gente pode trabalhar sem autorização do marido. A gente sabe tudo isso e a gente já não aceita a violência como aceitava antigamente. Os casamentos antigamente duravam uma vida inteira, não é porque os casamentos eram melhores, é porque havia o silêncio das mulheres, que não tinham sequer o direito de se separar. Então, as mulheres hoje reagem e dizem, não, eu não quero, eu não vou. E aí, os meninos foram criados para mandar, eles não sabem como reagir. E aí, eles reagem exercendo aquilo que eles entendem como masculinidade, que é a violência. Então, é esse gap que a gente tem que entender, que a gente precisa mudar. A gente precisa falar sobre masculinidades. Tem um documentário muito interessante em que um filósofo diz o seguinte: se os homens são parte do problema, eles precisam fazer parte da solução. Então, assim, a gente não vai mudar essa realidade se os homens não estiverem ao nosso lado, né? Se eles não fizerem parte dessa mudança. E uma das coisas que funciona muito bem é grupo reflexivo de gênero, justamente por isso. Porque os homens, num determinado momento, obrigados pelo juiz, tudo bem, o juiz obrigou que eles vão lá porque eles já praticaram uma violência. Quando eles chegam no grupo, eles ficam muito impactados com coisas que eles acreditavam que eram verdades absolutas e não são. E eles saem melhores, alguns pedem para continuar, né? Eles se transformam em homens melhores. Essa é a masculinidade que a gente precisa. Uma masculinidade que se reconhece com as suas fraquezas, né? Com a sua humanidade, sobretudo com a sua humanidade. E que vai ter dias ruins, vai ter dias bons, vai ter conflito. A gente não imagina que um relacionamento não tenha conflito. Mas é um conflito em pé de igualdade, com respeito, é isso que a gente imagina. Um conflito em que, se há uma insegurança, esse homem vai dizer, eu estou inseguro, eu não tenho medo de estar inseguro, de achar que, de repente, tu pode estar me traindo, mas eu não preciso te matar porque eu estou achando isso. Né? E, geralmente, esse é o mote principal, né? Eles têm um grande medo de perder essa mulher, de imaginar que ela pode estar com outro, eles preferem matá-la a perder o controle sobre essa mulher. E aí eles perdem a liberdade deles. Sim. Eles arrasam a família, matam junto filhos e os pais órfãos dessas... do feminicídio. Exato, né? os órfãos do feminicídio. São muitos órfãos do feminicídio que perdem a mãe. E o pai, quando não se mata, porque é bem comum o pai se matar também, o pai vai preso. Então, essas crianças ficam, né? Então, é horrível isso. E, às vezes, matam os filhos junto, né? Um desses feminicídios que aconteceu agora foi dessa forma, né? Acontece de matar toda a família. Então, assim, e aí a gente fica imaginando, eu não conheço esse autor, né? Mas eu fico imaginando o nível de sofrimento mental que esse homem tinha. Um sofrimento mental. E eu não tô aqui patologizando, né? Não é isso, assim, isso é todo mundo doente. Não. Mas, assim, no sentido de um sofrimento intenso mesmo, que ele não soube como lidar com esse sofrimento, não procurou ajuda, não procurou terapia, não procurou conversar com a companheira, não procurou conversar com amigos, que provavelmente os amigos também não saberiam dar conselhos, né, fora da masculinidade tóxica para ele. Então é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que chamar os homens para essa conversa. Isso é um assunto bem polêmico, né, que a senhora está falando, porque a gente acompanha vários grupos e tem grupos de mulheres que acham que esse é um assunto só de mulheres e grupos de mulheres que acham, como a senhora, e eu concordo que tem que trazer os homens. E o Gregory estava me fazendo uma pergunta aqui sobre os grupos reflexivos, justamente porque ele esteve agora numa das gravações do Cal na Estrada, num presídio, em Lajeado, ouvindo homens participando de grupos, ele e a nossa colega jornalista Lucy Jorge, e eles voltaram bastante impactados com os depoimentos desses homens. Depoimentos positivos, positivos. Exatamente. Depoimentos positivos. É transformador.
os homens se transformam. É muito interessante ver isso, assim, porque às vezes eles se sentem às vezes não, quando eles são obrigados aí, eles se sentem extremamente ameaçados, e no primeiro dia de reunião, eles estão indignados. Se perguntar para eles por que eles estão ali, eles não sabem. Eles dizem, é porque ela me denunciou. Nunca é porque eu fiz isso, aquilo, aquele outro, assim, um ódio mortal, né, da mulher. E eles saem realmente transformados, se tornam pessoas melhores. O índice de reincidência de homens que passam por esses grupos é perto de 0%. É perto de 0%. Sendo que, em relação aos homens que não passam, gira em torno de 70%. E lembrando, né, doutora, que nós não temos, agora sendo bastante pragmática, nós não temos pena de morte no Brasil. Não. Estes homens que mataram e estão no presídio ou por tentativa ou por feminicídio, eles sairão. E terão uma nova companheira. Se a gente não tem aquele jogador famoso aí que triturou a namorada e tá cheio de mulher querendo ficar com ele, porque as mulheres não têm muita empatia com pelas outras, né? Provavelmente essas mulheres, na cabeça delas, eu não sei, não conheço, enfim, isso eu tô aqui é uma elucubração, mas imaginando, alguma coisa ela fez para merecer. Então a gente volta àquele ideário, né, da sociedade, no sentido de que é isso, alguma coisa ela fez, pobrezinho, né? Ela levou ele a fazer o que ele fez. Então, olhando os números, a tragédia que se abate sobre o nosso estado, sobre o Brasil, mas estamos falando do Rio Grande do Sul. Pensando dessa forma, são muitas mulheres fazendo o que não deviam, então, para serem mortas. É horrível isso. Mas as pessoas acabam sempre tentando buscar uma justificativa para o feminicídio. Mas o que será que ela fez? Mas ele é um homem tão bom, ele é um bom colega, ele é um bom chefe, ele é um bom irmão, mas ele não é bom geralmente é mais de uma mulher, assim, né? Na família como um todo, né? Mas especialmente com a sua, né? Ele tem uma conduta que às vezes acaba nisso, né? Num feminicídio, mas é sempre uma justificativa. Mesmo quando há agressão, é bem comum, né? Eles dizerem assim, olha o que tu me fez fazer. E as mulheres acreditam que a culpa é delas. Um dos motivos pelos quais elas acabam retornando é porque elas realmente acreditam que elas não foram cuidadosas o suficiente. Que elas não desempenharam o papel de mulheres. Não desempenharam, exatamente. Eu fiz um júri em São Gabriel que uma mulher foi degolada porque o feijão estava azedo. E como é que eu sei disso? Porque era para fora e só tínhamos dois, ela e ele. E eu sei que o motivo era esse porque ele contou. Ele contou quando interrogado, né, que ele chegou em casa cansado do trabalho, né, na roça, com fome, foi comer o feijão estava azedo, e ele reclamou, e ela esperou, então faz tu um feijão, deu uma resposta do tipo assim, te vira, e ele degolou ela. E ele contou isso porque ele realmente está achando assim, que imagina não me dar uma resposta dessas. Eu chegar em casa cansado. Eu estava cansado, ela não cumpriu o papel dela de gênero, né? Que é esses estereótipos, ela tem que cuidar da casa, ele tem que ser o provedor. Então, por que quando a gente fala sobre violência, a gente tem que rediscutir papéis de gênero? Porque causa violência, né? Ele genuinamente acreditou que estava no direito de degolar ela, porque ela não cumpriu o seu papel. Seu recado final para a gente encerrar, a gente está com quase uma hora, né, do nosso videocast. Eu acho que rico, né, Michele? Com certeza. Muito rico. Ainda com muitas... um sentimento complexo, né? Porque a gente fica debatendo, infelizmente... A gente vai lutar por isso, mas algumas mulheres vão continuar morrendo. Sim, na questão estrutural, é uma coisa que leva Há tempo. uma previsão dos estudiosos de que a gente terá pelo menos, no mínimo, 150 anos pela frente para conseguir atingir a igualdade de gênero e, portanto, epidemia, né? O final da violência de gênero. Mas aí, quando a gente começa a ficar um pouco, né, desanimado, né, daqui a 150 anos, a gente tem que pensar que se daqui a 150 anos a gente vai ter igualdade de gênero, homens e mulheres poderão ser pessoas iguais e viverem num mundo mais justo, tanto para homens quanto para mulheres, porque o machismo também faz mal para os homens, pelo que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo aqui é que vai ter impacto para que daqui a 150 anos a gente consiga ter um mundo melhor. Assim como aquelas mulheres há quase 100 anos sofreram, foram torturadas para que nós pudéssemos votar. Né? Então, assim, pode demorar, mas é o que a gente está fazendo. Eu costumo terminar as minhas falas, assim, sobretudo as minhas palestras,
com uma frase do Mia Couto, que é um escritor que eu gosto muito, em que eu acho que ele resume muito assim daquilo que as mulheres precisam e do que a gente tem que ser. E a frase é a seguinte: quem vive num labirinto tem fome de caminhos. E nós somos o caminho para essas mulheres. Nós temos o dever de ser esse caminho. Então, como promotora de justiça, eu gosto dessa frase, porque eu me sinto assim como um dos caminhos para que essas mulheres possam sair desse labirinto. Doutora Ivana Battaglin, muito obrigada. Michele, muito obrigada. Obrigada à nossa equipe técnica, jornalistas que estão aqui com a gente, possibilitando esse videocast. A gente espera, então, que todos sejamos caminhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.